Sejam bem-vindos a mais um episódio do Videocast Veirano. Hoje a gente vai ter um especial para o setor de telecomunicações e a gente vai discutir como a reforma tributária impacta esse setor. Eu estou aqui com os meus sócios, Marco Monteiro e Rafael Caropreso, e eles vão nos ajudar a entender os impactos da reforma tributária no setor de telecomunicações. Para começar, Marco e Rafael, eu gostaria de entender com vocês quais são os impactos da reforma tributária no setor, o que muda em termos de tributos incidentes sobre a prestação de serviço de telecomunicações, de recolhimento, de competência. Vocês conseguem dar um panorama para a gente? Obrigado, Ana. Sem dúvida, né? A reforma tributária ela altera completamente a tributação indireta para todos os setores, né, da economia no Brasil, mas para o setor de telecomunicação, em especial, ela vai sim ser bem disruptiva. O setor de telecomunicações, os prestadores de serviço de telecomunicação, hoje em dia eles estão sujeitos a praticamente todos os tributos. Quando a gente pensa em tributação indireta, eles acabam se sujeitando a todos. Por quê? É muito comum você ter um prestador de telecom que não presta só serviço de telecomunicação, ele também presta outros tipos de serviços. E aí você tem esse mix de tributos, por exemplo. Ele está sujeito ao mesmo tempo ao PIS/COFINS cumulativo e ao não cumulativo. Está sujeito ao ICMS, quando ele presta então serviço de telecomunicação. Está sujeito ao ISS, quando ele presta um outro serviço que não comunicação. E continua sujeito aos tributos, né, reguladores, então FUST-Funtel, Condecine, isso tudo continua, até, né, vamos focar específico no que a reforma ela traz de mudança. E com a reforma, tudo isso vai ser simplificado, então você vai ter sim a substituição, né, então do PIS, COFINS, ICMS, ISS, pelo nosso IVA dual, então o IBS e a CBS, e o setor, por consequência, ele vai parar de ter esse mix tributário, vai estar sujeito a um tributo só. Além disso, né, um ponto que é bem relevante, você vê também dentro do mercado de telecom alguns casos de locação de equipamento, locação de capacidade satelital. Tudo isso também vai ser alterado, porque hoje na locação a tributação indireta ela é muito baixa, né? Você não tem o ISS, por exemplo, vai passar a ter o IVA, né? A IBS e a CBS. Então, tudo isso no setor de telecom é disruptivo e vai acabar, assim, mudando a sistemática. Por consequência, né, ao você ter essa mudança, essa simplificação, também é muito provável, né, para não dizer que é certo, que várias disputas que o setor tem, vocês sabem bem que o setor de telecomunicação é um dos setores que mais litiga, né, que tem problema de ICMS, tem problema de conflito de competência entre diferentes estados, discussão se incide ICMS ou ISS num determinado serviço. Tudo isso com a reforma vai acabar. Por quê? Porque a gente vai passar a ter uma legislação específica, única, uma tributação única sobre os diferentes tipos de serviço que os prestadores prestam. Então, assim, a tendência no longo prazo, quando da implementação da reforma, é que você tenha assim uma simplificação, que você tenha benefícios para o setor, tá? Exato, acho que é interessante mencionar que se a gente olha os últimos 25 anos aí, do setor de telecom sob a ótica tributária aqui no Brasil, a gente tem ali uma infinidade de discussões sobre a tributação de cada pedacinho e componente da atividade, como o Rafael falou. Alocação só PIS e COFINS, não tem nem ICMS, nem ISS. Os SVAs e outros serviços que não são de telecom tem uma tributação de serviços em geral, PIS e COFINS não cumulativo e ISS, e quando há configuração da atividade de comunicação de telecomunicação, a tributação pelo ICMS, FUST-Funtel e o PIS e COFINS cumulativo, né? Então isso, além de gerar ah, complexidade, isso gera evidentemente uma demanda de organização da empresa em volta disso. Porque ao mesmo tempo que a empresa não quer fazer nada errado, ela também não quer pagar imposto a mais. Isso gera oportunidade indesejável para uma empresa que quer ser agressiva e de repente ultrapassar a legalidade, o que prejudica a competitividade e o funcionamento do mercado. Isso gera também uma atratividade aí indesejada para o fisco ser agressivo e querer questionar, seja se aquela operação é de fato
uma locação, um SVA, questionar até o valor. Será que o valor dessa locação, será que o valor desse SVA está adequado? Então, isso cria uma série de problemas aí para as empresas de telecom e, de fato, tudo isso vai acabar. E acaba, né, tudo isso vai acabar ajudando na competitividade, né, porque você não vai ter mais uma competição, não sei se a palavra certa aqui é desleal, mas não isso, mas todo mundo vai estar equiparado, né, então você não, ao não ter mais essas dúvidas, ao não ter mais essa vontade do fisco de também tratar tudo como se fosse, né, comunicação, porque, né, como a gente sabe, o comum é que o fisco vá atrás, o fisco estadual vá atrás de determinado serviço que nada tem a ver com o serviço de comunicação e fale que é para cobrar o ICMS. Então, você acabando com isso, você vai deixar todos os prestadores, né, em par de igualdade para que tenham mesmo, prestem um melhor serviço e O seu apetite e a tua estratégia com relação à questão tributária de gestão de risco, ela deixa de ser relevante, né? O que é exatamente, relevante é a qualidade do seu serviço, né? O exatamente. atendimento, que é o que deveria realmente pesar. E para também não deixarmos de mencionar aqui, as situações de litígio que são só de fato esforço e custo, porque tem situações em que eu não estou nem discutindo para pagar menos, eu estou discutindo para ver para quem eu pago, né? Então a gente tem que hoje qualificar se um serviço de telecom interestadual ele é medido ou não medido, dependendo da situação, eu vou pagar tudo para a origem, tudo para o destino, meio a meio. Então, tem situações em que as empresas acabaram pagando já o tributo, mas um outro estado diz que tem uma diferença, que houve uma definição do titular, do sujeito ativo, da obrigação tributária equivocada. Então, de fato, Isso é muito é um, irracional, né? é um perde-perde aí É. e muito irracional. E com a reforma isso também, né, não é nem diminuir, de novo, isso tende a acabar, né, justamente em função do princípio do destino. Então, tendo o princípio do destino bem delimitado, sem as exceções específico onde está o tomador do serviço, então é para lá que você paga o tributo, esses conflitos que você tem hoje em diferentes estados também acaba. Então simplifica, né, traz mais eficiência para o serviço, e, consequentemente, espero até que, né, influencie até no preço, né, que ao não ter tanta discussão tributária e tudo mais, a simplicidade tende a trazer essa eficiência e um preço menor. Tá certo. Vocês falaram bastante, acho que de simplificação, né? Seja porque vai ter uma definição mais clara de quem é o ente que deve receber o tributo, seja porque não vão ser tantos tributos e porque vai haver uma parametrização também, o tributo incidindo ali sobre os diversos serviços que podem ser prestados pelas empresas do setor. Mas em termos de carga tributária, o que a gente tem hoje é um ICMS alto, né? É muito alto, incidente sobre a prestação de serviço de telecomunicações, que é um serviço reconhecidamente essencial, necessário para a transformação digital, para o exercício de direitos, dentre outras, possibilidades de uso. A reforma tributária altera essa situação? É esperada uma diminuição de carga tributária sobre o serviço de telecomunicações? Uma excelente pergunta, Ana. Eu acho que a gente, como hoje é tudo fatiado, né? A gente, para responder essa pergunta, precisa fatiar também a resposta. Então, vamos olhar primeiro para o serviço de telecom, né? No caso do serviço de telecom, como você mencionou, a tributação hoje é alta. Então, eu parto de um ICMS que hoje é calculado pela alíquota básica, pode ser 18, 19, 20, depende do estado, 17, aí depende do estado, mas eu acresço a isso um PIS e COFINS cumulativo de 3,65, lembrando que esses tributos são calculados por dentro. E hoje eu tenho pouco crédito, a gente pode falar mais em detalhes do crédito. Eu vou passar por uma alíquota de 28, que seja, a gente não sabe exatamente qual vai ser, mas tem se discutido aí nessa ordem de grandeza, mas isso não quer dizer que vai haver um aumento, eu não posso comparar a alíquota nominal. Primeiro porque a base é diferente, vai ser por fora, hoje é por dentro, e segundo porque eu vou ter mais crédito. Então, o que a gente tem visto é que para as empresas de telecom, não vai haver uma variação significativa ou, em algumas situações, pode até ter redução de carga, tá? Já na fatia do faturamento, que é de SVA, de locação, de capacidade satelital, vai haver um aumento. Então, o impacto efetivo depende muito do teu mix de produtos, de atividades, mas esse é o cenário que a gente tem. Em relação à essencialidade, o Supremo definiu há alguns anos que, de fato, os serviços de telecom são essenciais
e eles não deveriam ter para fins de ICMS, lembrando que a legislação, né, é diferente, para fins do IBS da CBS, mas o STF ele definiu que é um serviço essencial, mas se satisfez com a fixação da alíquota no patamar básico, né? O STF não exigiu que os serviços de telecom sejam tributados né, em um patamar mais baixo do que a alíquota geral. E o que a gente vê aqui na reforma é isso. Houve uma discussão Exato. se o serviço de telecom, justamente pelo caráter de essencialidade, pelas funções importantíssimas que ele desempenha, que você mencionou, se esses serviços mereciam um tratamento diferenciado, como saúde, como educação, como alguns outros setores foram aí agraciados com tratamentos diferenciados, mas isso não aconteceu. É. O legislativo sempre viu, né, o serviço de comunicação e aí também de energia como uma fonte de arrecadação, né? Então até precisou do STF trazer esse conceito da essencialidade, né? Não trazer, mas reforçar o conceito da essencialidade para que você tivesse a alíquota, né, uma diminuição da alíquota para ficar mais parelho com os outros tipos de serviços, os outros tipos de mercadorias. E quando você teve toda a discussão da reforma, em que pese, né, toda essa tentativa de reduzir, de colocar o serviço de comunicação em alguma das exceções ali que tem redução de alíquota, acabou optando por deixar mesmo na alíquota geral, muito em função disso também, que o Supremo, ainda que tenha repetido, né, que é essencial, mas ele também não exigiu um tratamento diferente do regular. Então, optou-se aí por colocar mesmo o serviço de telecomunicação como essenciais não, desculpa, mas sim como na alíquota regime geral. geral. Regime Exato. geral. Engraçado, né? Porque o serviço de telecomunicação ele é base para o exercício desses outros direitos, né? Educação, saúde, e aí você reconhece um tratamento diferenciado para esses serviços, mas não para o serviço de telecomunicação. Mas particularizando um pouquinho aqui nossa discussão, vocês falaram sobre capacidade satelital. A seção de capacidade satelital sempre foi muito controversa, né? No tocante à tributação incidente, tem havido bem recentemente uma decisão ali que pacificava ou minimizava as discussões em torno do assunto. Como que fica a questão da seção de capacidade satelital com a reforma tributária e esses novos serviços que estão surgindo, que integram serviços de telecomunicações tradicionais, como por exemplo celular, com satélite? Qual que é a visão de vocês sobre a tributação incidente sobre esses serviços? Acho que na capacidade satelital, é um exemplo claro do que o fisco, né, atualmente faz, né? Os fiscos estaduais, eles tendem sempre a puxar, então, qualquer tipo de serviço que as empresas de telecomunicação prestam como serviço de comunicação para, né, abocanhar ali com o ICMS. E é um exemplo, os estados, eles entendiam que a capacidade satelital era um serviço de telecomunicação e passavam a exigir o ICMS. O que se definiu foi pelo STJ, razoavelmente recente, é que não, que na realidade ele tem muito mais um caráter de locação, então, por consequência, não é um serviço de telecomunicação e aí não estaria sujeito ao ICMS comunicação. Com a reforma, é isso, além, né, de todas as outras discussões do setor, essa é outra discussão que tende a acabar, porque você vai ter uma tributação única, seja lá se é serviço de comunicação, se é um SVA, se é um serviço de assistência técnica ou se é, por exemplo, a locação no caso da capacidade satelital. Então vai ter um equacionamento, mas também, né, um exemplo de um dos serviços que as empresas de telecomunicação prestam que vão ter uma majoração, porque, de novo, hoje você não tinha essa tributação pelo ICMS, que era a alíquota maior, né, quando você pensa no setor de telecomunicação, e vai passar a ter os 28% do IVA, né? Então, vai ter um impacto grande, tá? Mas acho que é um impacto de caixa, né? É. Porque, olha que interessante, hoje, se eu tenho uma prestação de capacidade satélite que é faturada por uma empresa local, né, ainda que como representante de uma estrangeira, mas ela reconhece aquilo como receita própria, como se fosse uma distribuidora, na verdade, ela paga PIS e COFINS, por exemplo, nessa receita, né? E a capacidade satélite, aí a Ana pode explicar melhor, mas ela é fornecida para uma prestadora de telecom Sim, e isso é usado como um é um insumo. insumo. Só que como a receita de telecom está no PIS/COFINS cumulativo, um eventual PIS e COFINS pago sobre a receita de capacidade satelital não é recuperável. Olha que interessante. Então agora, de fato, vindo a capacidade do exterior,
né, quem recebe essa capacidade vai ter a responsabilidade por recolher esse tributo como se fosse na qualidade de importador, né? Mas isso é recuperável contra o IBS e a CBS, que vão ser incidentes nos faturamentos para os clientes. Então aí entra essa É questão um da exemplo, né, da não neutralidade. cumulatividade ali também, né, plena, que acaba não necessariamente, né, majorando o custo final, né, Custo o valor final, final. exatamente. Muito bem. A gente falou já um pouquinho aqui que serviços de telecomunicações são serviços essenciais, né? E acho que a conectividade é cada vez mais desejada em quantidades assim cada vez maiores, né? Conectividade depende de infraestrutura, depende de rede. A reforma tributária de algum modo incentiva o investimento em infraestrutura de rede? Eu acho que ela ajuda, tá? Porque hoje, olha que interessante, muitos dos investimentos que são feitos, né, ah, acabam sofrendo uma incidência de tributos indiretos que, como a gente acabou de mencionar, não são recuperáveis plenamente, né? Isso gera um custo ali de tributo, então eu estou tributando o investimento. Com a reforma, ou eu vou ter uma desoneração, ou eu vou ter a recuperação, né, desses valores. Então, eu acho que isso tende a ajudar. A gente tem, inclusive, muitos players do setor que, mesmo em se tratando de ICMS, que é um tributo não cumulativo, de acordo com a Constituição, acabam se beneficiando de regimes de tributação que te obrigam a abrir mão dos créditos. Então, você pega a TV por assinatura, por exemplo, historicamente tem lá uma alíquota reduzida, mas eu abro mão dos créditos. E aí eu não tenho incentivo de fazer investimento, porque eu já não vou ter crédito mesmo. Prestadoras de SCM regionais também têm lá o convênio com uma tributação diferente e que normalmente exige que se abra mão dos créditos. Então, acho que esse é um aspecto que Mesmo, pode. né, mesmo com o fim desses regimes, ainda assim, né, com a não cumulatividade, isso pode sim incentivar, né, esses investimentos Porque em o que eu conectividade. investi ali, o que tiver de tributo ali, eu recupero. Hoje em dia, né, o crédito, principalmente, né, em ativos, etc., é um problema, né? A recuperabilidade desses valores. Com a reforma, isso, em tese, vai deixar de ser um problema, porque você vai até estar sujeito, né, ao fast track, então você vai recuperar esses créditos muito mais rápido, com a questão da não cumulatividade plena, então não tem mais dúvida. Então, tudo que você adquire ali, ainda que seja para investimento, vai ser creditável. Então, a tendência é que, né, deixe o Hoje, investimento mais barato, né? hoje eu pago o imposto hoje na compra do meu ativo, do investimento que eu fiz, eu vou recuperar em 48 parcelas, se for o ICMS, por exemplo, né? Pode ter regime especial, alguma situação ali de diferimento, de desoneração, mas é fato que isso impacta. Existem serviços de telecomunicações tradicionais, como serviços de televisão por assinatura, e esses serviços, eles enfrentam uma forte concorrência de serviços disruptivos, como aqueles prestados over the top, sobre a internet, serviços de streaming, como, por exemplo, Netflix ou outras plataformas de conteúdo. Um dos argumentos que sempre se coloca, além da carga regulatória muito diferenciada entre um e outro, é também um possível dano à competição, na medida em que eles são substitutos entre si, porque o serviço de telecomunicações é onerado com uma alta carga tributária, enquanto serviços over the top não são. Como que a reforma tributária ajuda a solucionar esse impasse? Como é que a gente vê isso, Ana? Na verdade, o serviço de streaming, ele não é um serviço de telecomunicação, é um serviço de valor adicionado ali na definição da LGT. E, portanto, na linha do que a gente acabou de comentar, ele está dentro da tributação geral e vai sofrer um aumento de carga mais significativo, né? Então, quem compra um serviço over the top, o consumidor final, ah, talvez se depare com um aumento de custo ali, porque, acredito eu, os players não vão conseguir absorver a diferença de tributação sem algum tipo de reajuste de preço, né? Ou ainda que eles façam isso, o fato é que vou ter uma carga tributária ali bem mais pesada em comparação com o que é hoje, né? Como a gente disse também, não é correto comparar só a diferença de alíquota, mas ali vai ter incremento. Por outro lado, as empresas de TV por assinatura, por já terem a tributação de telecom, vão sofrer uma variação menor. E o que a gente vai ver? Hoje existe um gap realmente muito grande, né, para atividades que são substitutas uma da outra, né?
eu posso deixar de comprar um serviço de TV por assinatura se eu assino ali 2 ou 3 streamings e o consumidor tem feito essa escolha, né. E de fato hoje a tributação ela, prejudica quem fornece o conteúdo via infra de telecom e, portanto, atrai, além do ônus regulatório, toda a tributação, né, de telecom. E com isso a gente vai ter um campo de batalha ali mais equilibrado, e essas empresas, vão deixar de ter essa crítica, de que hoje são prejudicadas, com uma tributação que deixa até de ser Diferente, né? isonômica, É. porque eles são competidores, né, Sim. isso acaba. Então é saudável também. Isso que você está trazendo é o princípio da neutralidade na sua essência, né? O consumidor ele vai tomar ali a decisão se ele quer assinar uma TV por assinatura ou eventualmente 2 streamings, com base só no conteúdo. Então eu quero isso ou aquilo. Conteúdo, preço, Conteúdo, preço, conveniência. exatamente. Então, por quê? Porque aí você tendo uma equiparação na tributação desses players, que, de novo, prestam um serviço diferente, uma telecomunicação, o outro não, verdade, mas eles entregam o conteúdo, né, que é muito semelhante, e aí, por consequência, você tinha esse descompasso. Então, a reforma, um dos princípios basilares é esse. O consumidor ele não vai tomar uma determinada decisão só porque é mais barato, porque tem uma tributação menor. Não, ele vai só pela questão, e aí trazendo para esse nosso exemplo, de novo, o conteúdo que me oferece a TV por assinatura, eu entendo que é melhor do que o conteúdo desse streaming, então vou optar por um ou por outro. E essa neutralidade, ela também tem o lado inverso, que é a perspectiva do fornecedor. Esse fornecedor também não vai ter um incentivo para se organizar desta ou daquela maneira por conta de uma definição aí de qual tributo que vai incidir sobre a atividade. Então, isso que é de fato um bom exemplo aí da neutralidade, Né? sob as duas pontas. A reforma ela é muito disruptiva nisso, né? Ela traz assim o que você tem hoje em dia realmente vai mudar completamente em função dessa equiparação dos serviços, dos diferentes players, tudo isso a reforma, a meu ver, é bem benéfica. Né? Certo. Quando a gente fala de conectividade, um outro conceito que está muito em alta é o conceito de conectividade significativa, que significa basicamente você levar a internet de qualidade para todos os usuários, para que se promova a inclusão digital e que esses usuários possam usufruir da tecnologia, de serviços prestados ali pela internet. Uma das barreiras que se coloca à inclusão digital e à conectividade significativa é o aparelho, o alto custo do aparelho. Por quê? Porque o usuário às vezes até tem acesso a uma internet de boa qualidade, mas não tem o recurso para comprar um smartphone que lhe permita usufruir de todos os serviços. Tem algum ponto na reforma tributária que possa ajudar a baratear o custo do aparelho para os usuários? A reforma, na verdade, ela já trouxe na Constituição, né, as exceções. E essas exceções são regulamentadas via lei complementar. Então, enquanto que hoje eu tenho uma relativa facilidade de um setor que pode realizar um lobby perante o governo, perante o Congresso, e muitas vezes legítimo, muitas vezes com uma razão, uma fundamentação econômica correta, pleiteando uma desoneração, né? Como essa, né, do acesso Como essa, digital, né, etc. que é uma razão Legítimo. nobre para a desoneração, e isso é feito hoje por meio de uma lei ordinária, por meio de uma medida provisória, então eu tenho uma relativa facilidade de trabalhar nesse sentido. A partir do momento que a reforma estiver implementada, o sistema ele é muito rígido, ele foi feito para ser rígido em relação a essas exceções, né? Por quê? Porque quanto mais exceções eu tiver, menos tributação do todo ali eu vou ter e a alíquota base vai aumentar. Então, se eu desonerar celular, essa conta vai ter que ser paga por todo o resto, né, da economia. Então, o sistema ele é propositalmente rígido. Então, eu precisaria de uma alteração de lei complementar, quiçá até de uma emenda constitucional, para definir que eu também vou ter uma política específica para esse tipo de segmento, por exemplo. A ideia da reforma é acabar com esse tipo de benefício, né? Seja o benefício específico, seja o benefício local. Então, de fato, não é fácil, não será mais fácil como é hoje você ter qualquer exceção, seja ela via um determinado estado, então em um estado é mais barato o serviço de comunicação e outro não. Isso tudo com a reforma ela tende a acabar, muito em função, não é nem só por um óbice da legislação, mas é também como ela foi criada, né? Como o novo sistema ele vai seguir. Porque você,
com a tributação no destino, então você perde essa chance do Estado dar um determinado benefício. Então tudo isso tende mesmo, né, a acabar e dificilmente você conseguiria, né, ter algum Precisaria benefício de uma mudança, uma movimentação maior, Uhum. né? Muito grande. É uma estrutura que costumava ser comumente adotada, que costuma ser, né, comumente adotada, é aquela de combo, em que você aloca um percentual de 60, 70% para serviços de telecomunicações e 30, 40% para serviços de valor adicionado. Isso acabou então? Isso tem, exatamente. Não acabou porque Tem a a transição. transição é longa, né? Mas realmente, no cenário da reforma, eu não vou ter mais vantagem nenhuma de fazer isso, né? Tirando alguma exceção específica, de repente eu tenho ali algum serviço que está no combo que tem uma alíquota reduzida porque é um serviço de saúde, ou uma uma imunidade, imunidade né? de livro, Sim. aí eu posso ter ainda alguma discussão nesse sentido, mas de novo, é muito pontual, né? Hoje eu tenho um incentivo enorme para ficar trabalhando e criando, né, esse tipo de produto diferente, de combo e tomando cuidado com a precificação para depois não ser questionado, como a gente mencionou há pouco. Você, na realidade, você dá margem para o fisco ir atrás, porque Exato. o combo, os outros serviços, eles existem, são oferecidos normalmente. O fisco que vai, de fato, ele tenta, né, puxar tudo como se fosse telecom e que não é, né, também não Sem é. dúvida nenhuma, não é. O fisco estadual, ele não vai ter interesse, então, em tratar um determinado streaming que uma operadora oferece dentro de um pacote de serviço como um serviço de comunicação. Não, ele vai, né, ele Não vai vai ser fazer tudo parelho, diferença. não vai fazer diferença nenhuma. Aí é mais uma vez do que a gente tanto fala dessa questão do princípio da neutralidade. Então eu vou ter de novo, oferecer os melhores serviços para o meu consumidor, né? Oferecer um pacote efetivamente vantajoso, sem ter esse risco, sem ter todo esse custo do Brasil de ser importunado pelos fiscos estaduais e por todo o fisco para tentar descaracterizar os seus serviços, para tentar desconsiderar ali o determinado streaming que você também entrega. Então, isso é mais um ponto benéfico, né? Certo. E, bom, vocês acham que o fisco está preparado para o que vem pela frente? E eu queria que vocês pontuassem, na visão de vocês, quais são os principais pontos de incerteza e riscos aí durante esse período de transição? O que tem que ser observado? Acho que tem muita coisa, né? Eu acho que a reforma, acho que a gente falou bastante de pontos bem favoráveis assim ao setor no geral, mas vai ser uma transição longa, acho que até necessária, né? Porque também acho que ficou claro aqui quão diferente, né, vai ser o novo sistema, então essa transição longa é necessária. E durante a transição vai ser muito trabalho. Então, pro Sérgio Brigadeiro ali para depois de 2033, quando a gente tiver a implementação 100% implementada da reforma tributária, muitos percalços a gente vai passar. Então, acho que obrigações acessórias, né? Você vai ter os dois sistemas coexistindo durante um bom tempo. Tudo isso traz uma incerteza e imagino que vai trazer um to-do muito grande, né? Imagino não, né? A gente está vivendo isso com as empresas muito grande, com as empresas delas já começarem a adentrar nas novas obrigações, seja acessórias e também estudando as obrigações principais. Nesse período, e aí é fundamental essa revisão. Então, a análise do seu portfólio, nem sempre uma determinada organização, como ela vem comercializando o seu determinado serviço, ou até mesmo uma organização maior, uma organização societária ali, não necessariamente ela vai fazer sentido pós-reforma. Então, tudo isso tem que ser analisado previamente, aproveitar esse período da transição para que as empresas consigam efetivamente se alinhar até quando você tiver a implementação total. A gente vê muito também nesse período eventual revisão de crédito, então ver se você deixou de tomar algum crédito do sistema antigo, né, que seria acreditável. Tudo isso são muitas coisas a se fazerem durante a fase da transição. Eu acho que tem um outro aspecto importante, que é o impacto, dos novos tributos e dessa transição em contratos, né. Essas empresas de telecom são grandes adquirentes de bens e serviços de terceiros, porque tem, né, uma estrutura enorme, uma necessidade enorme aí de contratar bens e serviços para suas próprias atividades e tem milhões, de consumidores. E
Com a reforma, a lógica muda, né? Hoje, se eu fecho um contrato e não falo nada sobre tributos, pressupõe-se que o preço combinado, ele já tem ali os tributos, né? A exceção é o IPI em algumas situações, mas para fins aqui do setor, fechou o contrato, o preço está incluído, a não ser que o contrato diga que o preço é líquido. E aí, cada empresa tem a sua política, muitas vezes não é sempre a mesma política com fornecedores, então precisa realmente olhar com cuidado para esse aspecto. Se até pouco tempo atrás a gente não tinha ali uma espinha dorsal da reforma definida, hoje eu já tenho. Então, se até o final do ano passado eu ainda tinha ali a possibilidade de chegar num fornecedor ou chegar num cliente e falar: olha, né, eu fechei o contrato com esse arcabouço jurídico e com essa tributação. Alterou, eu preciso manter o equilíbrio, né? Usar uma teoria da imprevisão, alguma coisa para dizer que eu posso reajustar o preço, vou reclamar, né? Ou vou conversar quando isso for conveniente para mim, seja na ponta compradora, seja na ponta vendedora. Ao passo que com a reforma é o contrário. Os tributos eles não estarão no preço, eles serão cobrados por fora. Então, essa dinâmica contratual ela se inverte. É óbvio que você tem outras preocupações, você está lidando com o consumidor, tem que avisar, né, que esse valor aqui ainda vai ser acrescido de tributos, mas, enfim, acho que isso é um ponto importante. E aí, acho que a gente tem uma pergunta para você, Ana. Sob a ótica regulatória, quando a empresa de telecom ela vende para os usuários, como é que você enxerga essa questão do repasse do impacto, né? A gente já viu que é uma conta difícil, porque é o combo, tem serviço que vai talvez ter diminuição de carga, tem serviço que vai aumentar. Como é que funciona isso? Bom, hoje, quando uma empresa de telecomunicações faz uma oferta, faz um anúncio, o preço anunciado geralmente é o preço já com tributos incluídos. Então, a gente teve até essa discussão recentemente, quando teve a decisão do Supremo sobre o ICMS, que a Anatel deu uma cautelar determinando às prestadoras de serviços de telecomunicações que repassassem a redução da alíquota do ICMS para o preço final praticado com o consumidor. A Anatel estava esperando uma redução do valor cobrado do usuário em razão da redução da carga tributária. Com a reforma e com o anúncio dos preços e dos tributos de forma destacada, eu imagino que a Anatel não deva atuar para impedir um aumento de tributos, porque isso é um custo que está fora do controle da operadora. A operadora não tem como trabalhar de forma diferente daquela que lhe é imposta pela legislação. O que Vigia acaba a Anatel requerendo das prestadoras é uma observância dos direitos do consumidor, direito da transparência, direito de informar, de clareza na fatura, de clareza na informação, de esclarecimento, para que o consumidor tenha certeza de quanto ele está pagando pelo serviço de telecomunicações e também, nesse caso, de quanto ele vai pagar pelo tributo incidente. Agora, a se acompanhar, né? Eu acho que como essa conta é difícil, aí a gente precisaria entender se a Anatel olharia para uma diferença, né, de alíquota e base, ou se ela olharia também para créditos, enfim, se Pra ela carta vai exigir efetiva, uma assim. conta mais complexa, mais detalhada. Então, de fato, acho que é uma discussão interessante. É, lógico que ela não tem como uma competência que se sobrepõe à competência do fisco, mas ela tem uma competência ampla de fiscalização sobre as prestadoras de serviços de telecomunicações, e ela tem um dever de proteger, os usuários de serviços de telecomunicações, considerando a competência legal que ela tem. Então, sim, é possível que ela venha a pedir Querer entender. informações e querer entender isso. Agora, como ela vai atuar para determinar comportamentos das prestadoras de serviços de telecomunicações, é o que eu acho que a gente precisa observar aí nos próximos anos. Obrigada, Marco. Obrigada, Rafael. Vocês trouxeram pontos relevantes sobre a reforma tributária e como ela incide sobre o setor de telecomunicações. Acho que vocês vão ter bastante trabalho pela frente agora, né? E vamos continuar acompanhando e trabalhando para que a implementação da reforma dê certo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.